Bom, eu não vim aqui falar sobre o ISA, não vou falar sobre o ISA, e depois, se alguém quiser, eu falo sobre o ISA. Então, eu queria começar com uma provocação. É uma provocação do Lutzenberger que faz diferença e tem papel relevante em qualquer momento que você fala em unidade de conservação. Ele diz: a criação de uma área protegida é uma confissão de suicídio. Uma sociedade que precisa proteger a natureza dela mesma, está na cara que está errada. Né? Então, acho que a gente não pode pensar em unidade de conservação, pensar em área protegida, pensar em conservação, sem levar em conta o que já dizia o Lutzenberger, saudoso. Bom, entendi, passa rápido, né? Bom, por que nós, né, me deram esse tema super ingrato, né? Como integrar a sociedade na conservação? Bom, se eu soubesse, né? Gente, fala sério, né? Então, eu compartilho aqui com vocês as minhas reflexões sobre esse assunto, porque é claro que eu não sei a resposta, né? Então, primeira pergunta é: por que a gente não está todo mundo engajado numa luta louca pela conservação do meio ambiente, né? Por quê? Então, se a gente pensa nisso, a gente pode se debruçar no caso da biodiversidade. Claro, a gente podia falar isso sobre várias outras questões ambientais que, né, seriam pertinentes também. Jastre de Mariana é um exemplo, só para não dizer nada, né? Então, vamos olhar para o caso da biodiversidade. Bom, primeira pergunta: biodiversidade é um assunto pop, super, assim, né? Está nas agendas, na cabeça de todo mundo. Ou o que a gente vê geralmente é isso: estão acabando com a Amazônia. Mas o que tem a ver com isso? Eu moro em Porto Alegre, moro em BH, gente. Não, né? Não. Ou alguma coisa tipo isso: não, né? Chega de hipocrisia. Baleia, mico-leão dourado, não tem nada a ver com isso, deixa para lá. Então, o que a gente conclui disso é que realmente a biodiversidade não está na ordem do dia. E aí a pergunta que a gente faz imediatamente é: ela devia estar? E aí aqui, nesse momento, que eu devia dizer para vocês: sim, ela tem que estar, porque ela é super relevante, a Convenção da Biodiversidade, seus 3 objetivos, mas tudo isso vocês já sabem, então a gente não vai falar sobre isso. Então eu imagino que vocês responderiam a... peraí. É difícil mesmo. A essa pergunta, sim, sem eu ter que fazer toda uma explicação sobre por que a biodiversidade é relevante. Então, o que eu queria fazer é tentar explicar, no meu ponto de vista, por que a biodiversidade não é pop e por que ela não está nos corações e mentes. Bom, uma das coisas é essa história de chamar a natureza de biodiversidade, que há uma controvérsia se será que toda a natureza é biodiversidade, se tem uma parte da natureza, rochas, montanhas, sei lá mais o quê, que não é biodiversidade. Mas, enfim, a gente fez uma escolha. Quando a gente consolidou o termo biodiversidade, por meio da Convenção da Biodiversidade, esse termo já vinha sendo consolidado ao longo da década de 80, e tem muitas explicações para isso. O termo natureza está muito desgastado. A gente precisa dar um caráter mais científico para a conservação da natureza. Tem mil explicações para a gente ter feito isso. Mas quando a gente fez isso, o que aconteceu? A gente talvez tenha algum ganho, mas a gente também perdeu muito. A gente perdeu o vínculo primário que as pessoas têm com a natureza. Se você está andando alegremente na rua e pergunta para um cara assim: você acha que é importante preservar a natureza? O cara diz: claro! Aí você diz para o cara do lado: e você acha que é importante preservar a biodiversidade? O cara diz: hã? Então, isso, é claro, que faz diferença, né? E isso faz com que a gente perca esse vínculo umbilical que a gente deveria ter com a natureza. Bom, mas isso, claro, também tem várias outras implicações em fazer essa diferença entre natureza e biodiversidade. A gente não vai se debruçar sobre todas elas, evidentemente, mas uma outra implicação direta é que a gente não pode perder a oportunidade de se perguntar o que a gente quer conservar quando a gente fala em conservação de biodiversidade, ou de conservação da natureza, como eu particularmente prefiro. A gente quer conservar espécies? A gente quer conservar ecossistemas, paisagens? Ou, no fundo, o que a gente quer é conservar processos evolutivos,
ecológicos, que são aqueles que, de fato, fazem com que espécies, ecossistemas e paisagens estejam ali todos os dias. Então, o que aconteceu com o conceito de biodiversidade? A biodiversidade, mesmo sendo definida na convenção como a variabilidade genética, a diversidade de espécies e a diversidade de ecossistemas, nesses 3 níveis, ela acabou tendo um caráter de lista. Faz uma lista de espécie, lista de gene, lista de população, até mesmo lista de ecossistemas. A gente perdeu com isso essa visão mais integrada, essa visão mais holística, para usar uma palavra perigosa, né? Mas que tem tudo a ver com os processos que geram e mantêm biodiversidade. Então, além da gente perder aquele impacto assim, né, de todo mundo, aquela relação umbilical, a gente perdeu também, talvez, uma dimensão real do que é conservação de biodiversidade. Bom, bem claro, várias outras coisas que a gente poderia elencar aqui que fazem com que a diversidade não seja tão pop. Uma é que é muito difícil estabelecer conexões com a natureza, com a biodiversidade. Nós somos hoje no Brasil majoritariamente e vastamente majoritariamente urbanos, e aí o cara pensa assim, o que eu tenho a ver com a natureza? O que eu tenho a ver com a biodiversidade? Eu acordo de manhã, pego meu carro, vou para o meu trabalho, volto, eu gosto de cinema, nem gosto de cachoeira. Ai, fala sério, não tem nada a ver com esse negócio de natureza. Ai, não. Então, essa conexão com a natureza não é tão fácil de ser estabelecida. No Brasil, um agravante, a gente não come, com raras exceções, ainda bem que essas exceções estão se tornando mais numerosas, a gente não come a nossa biodiversidade. Com exceção da mandioca, do açaí, castanha, um baru, um piqui, acabou, né? E, geralmente, mesmo esses alimentos, com exceção da mandioca e do açaí, não estão comumente na mesa dos brasileiros. Então, a gente não come a biodiversidade. Vocês vão dizer, não, porque a erosão genética do arroz. O cara, tá, mas nem tem arroz no Brasil, não é isso, não, nada a ver e tal. Então, tem essa questão e tem essa questão que está aí, a última, que a gente não consegue entender, muitas vezes, a ligação que existe entre biodiversidade e outras questões que nos afligem e afligem a todos os brasileiros. Por exemplo, a questão da exclusão social. Então, você pensa assim, esse negócio de conservação de biodiversidade é um luxo para um país que tem necessidades absurdas de saúde, de educação. Então, como assim esses malucos aí ficam falando de conservação de biodiversidade? Fala sério. Tanto é que, quando a Cissa apresentou aquele negócio das doações, o cara pensa assim, eu vou doar para a saúde. Né? A gente está falando no almoço, eu vou doar para o Médicos Sem Fronteiras, que aí, né, eu já sei que o cara vai fazer um negócio, vai salvar uma criança e vai estar tudo certo. Tudo bem, claro, é super, super importante. Mas a gente também pode entender que existem várias ligações entre a conservação do meio ambiente, da biodiversidade, da natureza, e a exclusão social. E é muito importante que a gente ajude as pessoas a entenderem essas conexões. Bom, paralelamente, um outro motivo que faz com que a biodiversidade não seja tão pop é que as pessoas acreditam muito na substituição tecnológica. A natureza não vai prover mais a gente, mas aí a gente tem tecnologia, a tecnologia vai resolver o problema. Então, a gente tem essa ilusão de que a tecnologia vai resolver parte dos problemas, ou talvez até todos, problemas derivados da perda de biodiversidade, da degradação ambiental. Então, aí, beleza, né? A gente é chato, tá? Porque vai ser só tecnológico e tal, mas não vai ser um problema tão grande, porque a tecnologia está aí para nos ajudar. É verdade, a tecnologia está aí para nos ajudar, não há nenhuma dúvida. Se a gente pensar nos benefícios da tecnologia nos últimos tempos, a gente vai ver que há muitos benefícios, há muitos problemas, mas a gente também vai perceber que muitas coisas que a natureza nos dá gratuitamente, serviços ambientais, regulação do clima, quantidade de disponibilidade de água, a fertilidade do solo, tudo isso, para ser substituído pela tecnologia, seria extremamente caro, extremamente difícil e causaria mais exclusão social, evidentemente. Bom, agora mudou. A gente poderia elencar aqui também quais são as... Claro, a gente precisa fazer uma lista de 200 itens para falar sobre as consequências de não fazer essa conexão
entre biodiversidade e o resto das coisas. Mas eu vou colocar aí só 3 coisas, né? Então, primeiro, essas coisas que são super ligadas, a gente percebe como não tem nada a ver. Por exemplo, a gente acha que a gente não tem nada a ver com a natureza, né? Então já estamos, né, mal. A gente também não percebe que a qualidade de vida e tudo isso tem a ver com os processos que mantêm a biodiversidade. Então, muitas vezes, quando a gente consegue finalmente comunicar, a comunicação vira preservar uma espécie, preservar um ecossistema e nunca, jamais a conservação de processos que geram e mantêm biodiversidade. Paralelamente, como um agravante para a nossa tese nossa tentativa de explicar por que a biodiversidade não é pop, a gente tem essa questão da agenda de clima. A agenda climática ela é muito relevante, não há nenhuma dúvida, não é? Não estou aqui fazendo uma propaganda anti-agenda climática, não sou uma cética do clima nem nada disso. Mas não há dúvida que a agenda climática ela parece mais materializável para as pessoas. Todo mundo fala assim, realmente esse ano está mais quente. Esse ano está mais frio. Não é assim. As pessoas acham que a mudança climática está aí, choveu mais e tal. Fora isso, a agenda de clima conseguiu fazer uma coisa que a Convenção da Biodiversidade nunca conseguiu fazer, que é um diálogo mais direto com o mercado. Mercado econômico, financeiro, que é a história dos créditos de carbono. Para o bem e para o mal. Mas, de fato, a agenda climática ela colonizou a agenda ambiental. Então, hoje em dia, quando se fala de meio ambiente, se fala geralmente de clima, com exceções. Então, isso também fez com que a agenda de biodiversidade perdesse espaço. Como se isso fosse pouco, ainda a gente tem outros agravantes. Existe, ao longo dos últimos anos, eu apontaria aí uns 30 anos, uma despolitização do discurso ambiental. O meio ambiente, olha, eu tenho 52 anos. Quando eu tinha 20 anos, o meio ambiente era para mudar o mundo. Era para mudar tudo, era para mudar o mundo. Hoje em dia, a questão ambiental é mais uma variável na equação do desenvolvimento. O desenvolvimento está dado. É aquilo, o desenvolvimento é assim. Aí a gente faz um licenciamento um pouquinho melhor, a gente faz uma área protegida para proteger um pouquinho, mas a gente não tem mais essa ideia de que isso é para mudar tudo. E isso se perdeu. E se perdeu, claro, se perdeu nessas dimensões, mas se perdeu nas dimensões menores também. E o discurso foi completamente despolitizado. O discurso de conservação ambiental hoje é um discurso só técnico. Ele não tem uma dimensão política. Bom, tem mais um agravante, né? Mais um. Então, a gente não pode perder de vista, que é muito relevante, que é o que acontece hoje com os avanços da biotecnologia. O que é conservação de biodiversidade, de espécies, de genomas, de variabilidade genética, num mundo com biotecnologia, com novas técnicas de biotecnologia que surgem todos os dias. Então, aquela história assim, meu Deus, o último rinoceronte branco. Agora vai dizer, não, deixa para lá, já temos o genoma do rinoceronte branco, passa aí mais tarde que a gente faz um para você. Então, parece maluquice, mas só para vocês terem uma ideia, como assim olha, ele disse que eu tenho 10 minutos, mas não vai dar, já vou avisar que não vai rolar. Então o lance é o seguinte, por exemplo, só uma digressão rápida para vocês. Parece uma maluquice esse negócio do rinoceronte que eu falei, mas, por exemplo, hoje você tem vários projetos de clonagem do mamute. O mamute é uma espécie que está extinta há 10 mil anos, cujo genoma foi completamente recuperado por causa do degelo na Sibéria, e agora existe uma intenção de clonar o mamute. Então, a ideia de, o vértice da extinção, aquele último indivíduo daquela espécie, o cara vai rir na nossa cara amanhã quando a gente falar isso. Então, a gente também tem que revisitar os nossos conceitos e entender o que significa a conservação da natureza, de espécies, de biodiversidade, de ecossistemas, de paisagem, diante dos avanços da biotecnologia. Bom, agora a gente vai fazer uma pequena reflexão sobre não há possibilidade de conservação sem gente. As pessoas estão nos lugares, as pessoas elas
estão engajadas ou não na conservação, mas são comunidades locais, povos indígenas, quilombolas, que geralmente são as pessoas que podem se envolver completamente na conservação e fazerem a diferença. Povos indígenas, como vocês sabem, comunidades tradicionais, fazem parte dos processos que geram e mantêm biodiversidade. Bom, sim. Se a gente não considerar isso, a gente perde um componente importantíssimo que existe na biodiversidade, que é o componente histórico. Quando você vê um organismo, ele é fruto de um desenvolvimento ao longo do tempo, ao longo da evolução. Então, você vê um determinado organismo, ele é diferente de outro organismo em outro bioma. Não é a mesma coisa que ouro é igual aqui, na Austrália ou na Dinamarca. Não é. Os organismos, eles são frutos de uma história, da interação deles com a paisagem, da interação genética. Então, quando a gente não considera as populações humanas e o manejo e a interação que elas fazem com aquelas espécies, aquelas paisagens, aqueles ecossistemas, a gente corre o risco também de perder esse componente histórico, relevantíssimo, que a biodiversidade tem. Então, aí a gente tem como resultado, a paisagem acaba sendo tratada como uma foto, uma listinha de espécies que a gente quer conservar, e não uma paisagem dinâmica, com uma série de processos ecológicos e evolutivos que precisa ser mantido. Sem as pessoas, a conservação também, existe um risco operacional. Ela perde os seus maiores aliados, que são as pessoas que estão lá e que podem ajudar na conservação. Isso aí funciona, claro, como um tiro no pé. Então, não existe conservação sem as pessoas. As estratégias de conservação, para funcionar, elas precisavam estar enraizadas na paisagem local, fazer parte da história daquelas pessoas, porque é aí que faz diferença. Porque um projetinho que não tem nem escala temporal, nem escala territorial, não vai resolver nada nunca. Evidentemente, só com o enraizamento das estratégias de conservação é que a gente pode fazer a diferença. Isso aqui, por exemplo, é uma foto do Xingu, da terra indígena do Xingu. Dá para ver qual é a terra indígena, Então, mostra que é com esse pessoal, aquele lá de cima, que a gente tem que fazer as nossas estratégias de conservação. Opa, peraí. E talvez, voltando ao meu tema, talvez o engajamento das pessoas funcione talvez como uma sucessão de ondas. A gente precisa começar isso no âmbito local, de fato, de uma maneira mais enraizada na paisagem cultural, social e ecológica dos lugares, para que isso realmente reverbere para o resto da sociedade. Bom, aqui vem um slide que é só um lembrete para mim mesma. Esse é o momento onde eu tenho que dizer que eu fiquei muito impressionada quando eu vi o programa do Simpósio Brasileiro de Biologia da Conservação. Não tem gente, não tem comunidade tradicional, não tem povo indígena. Não é que eles não estejam aqui, mas é que esse debate não está sendo feito aqui. Biologia da conservação não acontece sem as pessoas que estão nos lugares. Aonde a biodiversidade... Bom, a biodiversidade está em todos os lugares, mas aonde a gente acha que a gente tem que conservar a biodiversidade, essas pessoas estão lá e a gente precisa incluir essas pessoas no nosso pensamento, nas nossas estratégias, nas nossas ações. Se a gente não fizer isso, não vai acontecer. Não pode ser que venha duas quilombolas aqui e dizer: oi, a gente está ali nos piqui. Isso não é suficiente. Bom, voltando ao meu tema, então, e eu com isso? Como é que a gente lida com essa galera que acha que não tem nada a ver com a questão ambiental, nada a ver com a conservação da biodiversidade? Bom, aqui tem 3 casinhos, eu não vou ficar aqui falando sobre todos eles, porque ele já até desistiu de me mostrar plaquinhas, porque a pessoa é rebelde, mas eu juro que eu estou falando super pressa para, O caso do mico-leão dourado, não vou falar, eu só citei aqui, porque é um caso que todo mundo conhece, que é a reintrodução do mico-leão dourado, a recuperação da espécie, tudo feito pela Associação do Mico-leão Dourado, que é uma ONG que trabalhou em parceria com várias universidades, muito bacana. O caso da renca é um caso estranhíssimo. É essa história que aconteceu há pouco tempo, todo mundo deve ter acompanhado, é a Reserva Nacional de Cobre e seus associados, que o Temer resolveu desfazer um belo dia, porque estava em conluio com mineradoras canadenses, e
suscitou uma grita inacreditável. Estava comentando aqui na hora do almoço que até o Leonardo DiCaprio tuitou, cara, sobre a Renca. O presidente Temer respondeu num tweet para Gisele Bündchen sobre a Renca. E é muito interessante, porque a Renca é claro que desfazer a Renca ia transformar realmente a área numa área muito mais vulnerável, não há nenhuma dúvida sobre isso. Mas a gente tem questões ambientais no Brasil muito mais graves que desfazer a Renca. E qualquer um de vocês sabe disso. Por que a Renca colou? E todo mundo virou, Renca virou uma mobilização mundial. Então, eu não sei, mas eu acho muito curioso que isso tenha acontecido. Um outro exemplo é a rede de sementes do Xingu. Exemplos completamente diferentes, né? Leão Dourado, Renca. É só para mostrar que, em muitas dimensões, você tem exemplos muito diferentes. A rede de sementes do Xingu é uma rede de várias instituições, em parceria com o ISA, que fazem isso, coletam espécies para restauração florestal e inventaram um jeito diferente de plantar essas espécies. Em vez de você plantar uma ou qualquer coisa assim, você faz o que eles chamam de muvuca, mistura uma quantidade planejada e pensada de espécies, e você pode plantar isso até com um maquinário agrícola. E você planta umas espécies diferentes que rebrotam, mimetizando uma regeneração natural. Então, isso é para dizer o seguinte, é um exemplo interessante, porque é um exemplo totalmente feito no terceiro setor, né, sem nenhuma participação governamental, e que reúne coletores que são agricultores tradicionais, quilombolas não tem, povos indígenas e várias comunidades com culturas muito diferentes que conseguem trabalhar juntas num guarda-chuva só. É uma experiência muito interessante de um sucesso muito grande de restauração florestal e que mobilizou muita gente. A gente tem 450 coletores, mas a região está completamente mobilizada ali em volta da rede de sementes do Xingu. Bom, isso aqui também mais uma provocaçãozinha. Se a gente já tem muitas dificuldades para fazer essas coisas na Mata Atlântica, e vocês vejam que os exemplos que eu acabei de dar eram a Associação Mico-Leão Dourado na Mata Atlântica e a Renca, e o caso das sementes do Xingu, são na Amazônia. O que dizer sobre esses biomas que são super negligenciados? Então, eu convido vocês a fazer uma rápida reflexão. Pensa no Cerrado em 2050. Vocês acham que, de fato, esse bioma vai... As coisas sendo mantidas como elas são, no ritmo que elas são hoje. Vocês acham que esse bioma vai existir? Essas paisagens vão existir ou elas vão ser simplesmente paisagens de museu dentro de ilhas de proteção? Bom, o que desencadeia a mudança? Eu não sei, né? Isso eu já disse para vocês. Mas eu tenho algumas ideias de para onde pode passar soluções, que eu vou passar super rápido, porque senão o negócio vai muito longe. É claro que passa pela comunicação, mas a gente muitas vezes esbarra nisso aí. A gente tem uns conteúdos tão bons, né? A comunicação. Então, por que essa coisa da biodiversidade é tão legal, a gente tem tantos conteúdos ótimos, por que isso não está na cabeça das pessoas? Bom, a comunicação mudou, né? As pessoas mudaram, o mundo mudou, as informações estão a um clique da mão da gente, tudo é super rápido. E, enfim, se a gente não começar a pensar em fazer coisas diferentes, a gente não vai obter resultados diferentes. Fazer a mesma coisa e ficar esperando que dê resultados diferentes, não rola. Já sabemos, né? Então, outra coisa que a gente precisa mudar é a educação. A gente precisa de novos papéis para a educação, novas formas de educar. A gente precisa de uma educação que prepare a sociedade para participar dos processos de tomada de decisão, em tudo que é pertinente à sociedade. A gente não acontece isso hoje. Como é que a gente pode esperar engajamento de pessoas que nem estudam o bioma onde elas vivem quando elas são crianças? Como é que a gente pode engajar gente que foi treinado, educado e amoldado para ser passivo, para ser apático? Bom, e tem um outro agravante. Como é que a gente integra a sociedade, mobiliza as pessoas em projetos que não têm escala temporal, não têm escala territorial? Então você fala assim, vamos todo mundo aqui mobilizado nesse projeto. 2 anos depois, gente, não tem mais dinheiro, tchau, beleza aí, valeu, foi super bacana, fica aqui com esse relatório lindo.
não dá, né? Então, isso não funciona. E tem o problema da rapidez das soluções. Eu falei para vocês do exemplo lá do Médicos Sem Fronteiras. Você recebe aquele relatório e diz, você salvou 5 crianças sírias. Beleza, você fica, eu salvei 5 crianças sírias. Né? Agora, na questão ambiental, as coisas não são assim, são muito mais complicadas, as soluções não são rápidas. Então, a gente tem que fazer de outro jeito. Não adianta a gente querer competir com um cara que doa para o Médicos Sem Fronteira. Bom, o que dá para fazer, né, diante desse cenário? Né? A gente pode, né, tentar formar uma cidadania onde as pessoas participam dos processos de tomada de decisão. A gente pode ajudar as pessoas a fazer essas relações entre elementos que parecem pertencer a universos distantes, e a gente pode tentar conectar as pessoas com os processos geradores e mantenedores de biodiversidade. Bom, tudo isso muito bom, mas e o tal terceiro setor? A mulher veio do terceiro setor falar sobre isso, né? Então, tá. Então, vou dar aqui alguns exemplos do que o terceiro setor, acho que como já foi dito aqui, ele trabalha em 3 grandes tripés, que é o que as ONGs fazem. Uma é implementação de projetos das suas próprias organizações, que aí inovam, experimentam e testam novas soluções. Então, o cara faz lá um monte de coisas e aí tem novas ideias. A gente podia fazer assim também. Aí, né, propõe políticas públicas, faz uma série de coisas. O segundo tripé, essa ideia de executar projetos que implementam políticas públicas. E aí você faz uma implementação crítica, né? Isso funciona, isso não funciona. Um exemplo bastante interessante disso são os PGTAs, né? Os planos de gestão territorial e ambiental, os planos de manejo de áreas protegidas, que muitas vezes são feitos pelo terceiro setor e que funcionam assim, implementando de uma forma quase que um manejo adaptativo das políticas públicas. E funciona também fazendo um controle social, participando das instâncias de discussão política. Então, eu vou dar só alguns exemplos de coisas que o terceiro setor faz que são interessantes. Opa, não, de novo passei rápido. Tá? Não. Aqui. Então, esse aí é um sistema tradicional agrícola do Rio Negro. Tem aqui o logo do ISA, mas não é uma iniciativa só do ISA. Esse é um sistema agrícola tradicional que foi reconhecido pelo IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Artístico e Histórico Nacional, e que passou a reconhecer um patrimônio imaterial há alguns anos atrás. Esse é o primeiro sistema agrícola reconhecido como patrimônio imaterial brasileiro. E esse tipo de reconhecimento é muito importante, porque engaja todas essas pessoas, são 22 povos, são uma diversidade de mais de 200 variedades de manivas, de mandiocas diferentes, com utensílios diferentes, com um conjunto de áreas protegidas e terras indígenas. Você tem uma profusão de coisas ali que se articulam em torno do sistema tradicional do Rio Negro, agrícola do Rio Negro. Isso quer dizer que ali também é uma forma de integrar as pessoas nessa questão ambiental ou nessa questão socioambiental, como eu preferiria. A outra iniciativa que é interessante é essa história do turismo de base comunitária. Turismo de base comunitária, coisa que até pouco tempo eu até nem acreditava muito, mas agora comecei a virar fã. Eu estou achando que o turismo de base comunitária pode ajudar, sim, a mudar a visão que as pessoas têm sobre lugares, comunidades e tal. A gente experimentou agora no ISA um programa de turismo de base comunitária na terra indígena do Médio Rio Negro 2, que é ali subindo o Rio Negro, de Manaus para cima, tá? Entre Santa Isabel do Rio Negro e São Gabriel da Cachoeira. É um programa que você leva turistas para passar 6 dias nas comunidades indígenas que estão na beira do rio. Então, a gente leva pessoas, a gente fez uma primeira experiência, levou 4 grupos de 10 turistas, pessoas que nunca tinham ido sequer à Amazônia. Então, chegou lá e falou, Então, é claro que isso muda a visão que a pessoa tem e isso reverbera. Claro que é uma coisa de pequena escala. De novo, a gente está falando problemas de escala. Mas, enfim, é uma possibilidade também de atuação do terceiro setor. Bom, tem vários outros exemplos. Né? A moratória do mogno, a moratória da soja, tiveram uma participação imensa de organizações do terceiro setor. O Greenpeace fez um relatório também que mostrou a relação dos frigoríficos brasileiros com os produtos de marca famosa, já tem alguns anos isso. E aí, sim, agrotóxicos, o WWF fez um relatório há uns dias atrás sobre os cortes orçamentários na área ambiental. Tem um monte de parcerias para a concepção de protocolos de consulta de povos indígenas. E a gente podia fazer uma lista aqui imensa. Mas
o que eu queria dizer para vocês, basicamente, é isso. O terceiro setor é muito importante, é fundamental, mas ele sozinho não vai resolver o estabelecimento de laços com a sociedade. A verdade é que a gente não vai ter conservação ambiental sem transformação social. Não tem chance. A agenda de conservação ela tem que criar novas alternativas e só assim ela vai conquistar corações e mentes. A desigualdade, injustiça, pobreza não combinam com conservação ambiental. Então, enquanto a gente não fizer as duas coisas ao mesmo tempo, tudo junto e misturado, a gente não vai conseguir avançar na nossa agenda de conservação. Então, a gente precisa de mudanças radicais, sob pena que a gente fique como a rainha branca de Alice no País dos Espelhos, acreditando em 6 coisas impossíveis antes do café da manhã. Obrigada. Obrigado demais, Emílio. Obrigado, Cristiano.